Boa tarde. Antes de começar, eu queria pedir um favor para quem estiver online, por favor, enviar no chat se está ouvindo, se a transmissão está ok, o vídeo exibe, meus slides, por gentileza. Legal, recebi confirmações. Para quem não está familiarizado com a plataforma, existe aqui um espaço para perguntas. Hashtag palestrante, essa pergunta chega e eu vou separar um tempo no final aqui da apresentação para esclarecer aí as perguntas que a gente tiver tempo hábil para responder. Então, obrigado a todos que confirmaram. Eu vou me apresentar, eu sou Ricardo Corrêa, eu sou sócio fundador da Saiteína. A Saiteína ela é uma consultoria de marketing especializada em empresas B2B. A gente atende principalmente empresas de tecnologia, empresas do mercado jurídico. A minha vivência aí no mercado jurídico, eu sou um profissional de 8 anos aí no mercado de marketing, não sou advogado, sou formado na área de marketing. E minha trajetória com o marketing jurídico ela começou em 2010. De lá para cá, eu trabalhei dentro de empresas da área e de lá para cá, hoje, a partir de 2012, com a Saiteína, eu presto serviço para empresas, tanto para escritórios de advocacia, quanto para empresas que fornecem soluções para escritórios de advocacia. Eu tenho clientes que fornecem software jurídico, GED, soluções de cloud computing para escritórios de advocacia e estou bem envolvido aí com o mercado. Falando um pouco sobre o evento, eu quero apresentar aqui, primeiramente, o conceito do marketing jurídico e quebrar alguns paradigmas aí que existem no mercado. Até tive a oportunidade de olhar algumas perguntas antes de a palestra iniciar e já pude sentir as perguntas que cercam as pessoas sobre as limitações de fazer marketing jurídico, sobre o que envolve código de ética, como o escritório pode se promover de uma forma melhor, enfim, eu espero contemplar tudo isso dentro do evento e quero principalmente, dentro do que é pertinente fazer no marketing jurídico, conseguir fornecer para os participantes algumas ações práticas. Eu quero sair no final dessa palestra com o sentimento de que eu passei para vocês aplicações práticas de ações, de técnicas de marketing jurídico que vão, de fato, fazer a diferença para os escritórios. Eu quero agradecer a Aurum pelo convite de palestrar. A Aurum é a organizadora desse webinar, é um prazer aí estar participando. Dando sequência, passando brevemente pelo cronograma aí da palestra, eu vou começar falando sobre conceito e limitações do marketing jurídico, que eu acredito que é um tema muito pertinente e que traz muitas dúvidas para as pessoas, quebrar os paradigmas que existem. Logo depois eu vou passar pelas premissas que um escritório de advocacia precisa para fazer marketing, independente do seu porte, da sua área de atuação, localização geográfica. Na sequência, eu falarei sobre a implantação das técnicas de marketing jurídico para o escritório de advocacia usar a favor do crescimento do seu negócio. E vou encerrar a palestra falando sobre as tecnologias e os canais disponíveis que os escritórios podem utilizar para se beneficiar. E, ao final, eu vou separar um tempo aí para as perguntas e respostas, dentro do que tiver tempo hábil de responder. Bom, sobre os conceitos e limitações do marketing jurídico, falando um pouco conceitualmente do que é o marketing dentro de uma empresa, seja ela uma empresa de bens de consumo, um prestador de serviço ou um escritório de advocacia. O papel do marketing é cuidar da imagem da organização perante o mercado. Então, tudo que diz respeito à percepção do cliente, do potencial cliente, do público, como todo esse público vai enxergar a empresa diz respeito ao marketing. No caso de uma empresa grande, esse papel da imagem do marketing, ele abrange várias nuances. No caso de uma empresa pequena, que ela não tem uma comunicação massiva, e a imagem dela não está presente nos diversos meios de comunicação, e nem todo mundo não está na boca do povo,
Então, a preocupação do marketing de uma pequena empresa, de um escritório de advocacia, que em sua grande maioria são pequenas empresas, o marketing diz muito mais respeito a negócios. Ou seja, o marketing ele tem o papel de alinhar o planejamento estratégico do negócio, passando pelos processos de marketing, vendas, todos os objetivos que precisam ser cumpridos de geração de negócios, fechamento de vendas, para que o plano de negócios daquela pequena empresa seja atingido. Então, o grande objetivo de marketing é esse: trazer, gerar novos negócios para apoiar o crescimento do negócio em linha com o planejamento de negócio. Falando um pouco sobre os fatores históricos da advocacia, né, contrastando com esse papel do marketing nas empresas. O advogado, a formação dele, né, já desde a faculdade, toda a vida acadêmica e toda a vida profissional dele é muito voltada para o direito e pouco voltada para disciplinas como marketing, como vendas. Então, é muito comum, principalmente em escritórios menores, que os advogados estejam cercados por dúvidas de como fazer o marketing da maneira certa, principalmente se deparando com as limitações que a gente vai falar logo a seguir, mas principalmente em quais técnicas utilizar, quais ações implantar, como fazer, quanto investir, porque são disciplinas que não estão dentro da rotina profissional, seja um sócio, um administrador do escritório, ou até mesmo um advogado, é um conhecimento mais remoto. O marketing jurídico ele tem o papel de fazer a junção desses dois mundos, ou seja, de trazer todos os objetivos de marketing existentes para uma organização, contrapesando com o que é cabível para o escritório de advocacia fazer. Então, o marketing jurídico é a junção dos dois mundos, a junção do marketing para negócios com a junção do jurídico. Eu vou pegar carona no último webinar promovido, quem teve a oportunidade de assistir, o Mário do Matos Filho, ele falou uma coisa assim, acredito que a base da palestra dele tenha sido: encare o escritório de advocacia como um negócio. Isso ilustra muito bem a mensagem que eu tenho para passar nessa palestra, que é, uma vez que o escritório de advocacia ele é encarado como um negócio, além do core business, que é a advocacia, a prestação de serviços jurídicos, você tem ao redor a administração, a tecnologia, e você tem a área de marketing. Essa área de marketing, com certeza, tem que estar ligada, conectada a tudo que diz respeito a marketing dentro de uma empresa e a tudo que diz respeito às limitações e ao que é cabível fazer por escritório de advocacia. Bom, dando sequência, eu acho que o assunto que dá base para tudo que a gente vai falar daqui para frente, existe o Código de Ética da OAB, que impõe algumas limitações, algumas permissões, né, e algumas restrições de como fazer marketing jurídico. Destaco que existe um mito que diz que marketing é proibido, ou é desnecessário, ou é caro para um escritório de advocacia. Eu gostaria de quebrar esse paradigma aqui, primeiro apontando o que é possível e o que não é possível fazer, e depois, no transcorrer de toda a palestra, falar sobre quais ações são possíveis serem feitas sem que infrinja o Código de Ética da OAB. Então, no que diz respeito ao que é permitido, né? Começando pela imagem do escritório, você tem sim limitações no que diz respeito desde a criação da marca, quais cores utilizar, tudo deve ser feito respeitando a sobriedade que a advocacia demanda, né? Um escritório de advocacia ele é um negócio sério, né? Ele não pode ter uma comunicação divertida, como tem uma empresa de bens de consumo, por exemplo, que vende produtos na gôndola, enfim. Então, desde a concepção do logotipo, da marca do escritório, ela tem que ser muito bem pensada, o que não significa que o escritório de advocacia precisa seguir aquela linha de logotipo totalmente tipográfico, né, que só tem aquela fonte simples, serifada, né, que dá uma visão um pouco mais antiquada, a não ser que aquilo esteja em sinergia com o negócio do escritório de advocacia.
Mas para escritórios de advocacia que querem trazer uma modernidade, nada impede que sejam utilizados, por exemplo, elementos visuais no logotipo, desde que esses elementos estejam de acordo com a sobriedade da advocacia, que façam menção a algo que diz respeito ao jurídico. Tá? Falando um pouco sobre publicidade e propaganda no jurídico, e até já respondendo a várias perguntas que chegaram, existe sim uma limitação no que diz respeito à publicidade, o que faz muito sentido, inclusive, por exemplo, não faz sentido para o escritório de advocacia anunciar em uma mídia de massa, como uma revista, como uma televisão, no horário nobre, tanto pelo custo, quanto pelo impacto que isso vai trazer. Né? É um serviço prestigiado, não que o anúncio tire o prestígio do anunciante, mas na verdade faz muito mais sentido para uma empresa que tem disponibilidade de produto em todo o território nacional, onde o consumidor vai até a gôndola e encontra o produto no mercado, do que um escritório de advocacia, que tem uma limitação de capacidade de profissionais para atender, e até mesmo pensando na confiança do potencial cliente, que não vai confiar no escritório que anunciou num canal de televisão aberta, por exemplo, no horário de um jornal ou de uma novela. Agora, existem sim algumas possibilidades de publicidade e propaganda em meios mais voltados para o jurídico. Que daí cabe ao escritório pesar se faz sentido para ele investir aquela verba de marketing ou não em uma mídia segmentada onde a maioria dos leitores são do mesmo mercado, ou seja, uma mídia jurídica muito provavelmente será lida por advogados. Mas existem algumas estratégias dentro disso, onde, por exemplo, um escritório de advocacia pode anunciar e profissionais de um departamento jurídico, por exemplo, podem ser impactados por aquela mensagem. Ainda assim, o que diz respeito à arte daquele anúncio, ela tem que ser trabalhada igualmente dentro das limitações e da sobriedade que a advocacia demanda. Existe um racional entre tudo isso, que eu chamei aqui de ponto de equilíbrio, que é o bom senso. Na hora de pensar o que fazer, mais do que sempre se basear pelo código de ética, ou seja, ter que decorar o que pode e o que não pode, o racional do código de ética, ele diz muito respeito ao bom senso. Ou seja, basta o escritório pensar o que é pertinente para a advocacia, sendo ele o grande especialista na área, né, um advogado, ele consegue pensar o que faz sentido ou não para ele fazer e automaticamente decidir. Pois, será que esse elemento, para mim, a logomarca, faz sentido? Ele traz a sobriedade? Ele vai gerar o respeito que eu espero gerar com o mercado? Será que anunciar nessa mídia faz sentido para o meu escritório? Levando em consideração o custo, as pessoas que serão impactadas. Então, mais do que decorar o código de ética na hora de fazer marketing, pensar com o bom senso. Com certeza, o código de ética ele foi pensado nisso. Não para restringir, mas sim para trazer bom senso para quem pretende trabalhar com marketing jurídico. Eu quero levantar algumas premissas para um escritório de advocacia iniciar com marketing. É muito comum, quando o assunto é marketing, existir uma grande ansiedade de começar a fazer, né? Começar a investir, colocar as ações para funcionar. Mas é muito importante, antes de começar a colocar as ações na rua, preparar o escritório para tudo isso e levar em consideração algumas premissas de marketing que são importantes, inclusive para fazer a comunicação para o mercado. O primeiro ponto, o marketing ele precisa ser feito alinhado com os objetivos de negócio do escritório de advocacia. Ou seja, se o escritório de advocacia é uma empresa, ele precisa ter um plano de negócio. Por mais informal que seja, não precisa ser um documento de centenas de páginas, mas é preciso existir um documento que esteja alinhado entre os sócios, entre os colaboradores, enfim, onde determina quais os objetivos do escritório, aonde ele quer chegar, objetivos palpáveis, né, de negócios, quantos clientes ele quer atingir, o faturamento, enfim. Porque todo o plano de marketing vai estar pautado no plano de negócio.
o marketing ele precisa ter um norte, e esse norte são os objetivos de negócio do escritório. A partir desses objetivos de negócio é que vão ser traçadas as ações de como chegar lá, qual o investimento é necessário, qual o número de resultados é necessário trazer para que o escritório chegue àquele objetivo. Bom, segundo ponto, uma determinação de uma região de atuação. Eu acredito muito, eu prego muito isso nos artigos que eu escrevo, nas palestras, enfim, que todo negócio, independentemente de ser um escritório de advocacia ou não, independentemente do seu porte, ele precisa ter um foco. Esse foco, por escritório de advocacia, ele é ainda mais importante. Então, você escolher uma região de atuação já é um primeiro passo para esse foco. Ou seja, se o seu escritório de advocacia de São Paulo, inclusive, tem uma limitação geográfica de atender clientes pessoalmente, eu pretendo me especializar em atender clientes que estão em São Paulo. Obviamente, levando em consideração como o escritório que atende uma empresa que tem outras unidades e se ele quiser atender completamente aquela empresa, ele vai precisar atender também as outras filiais. Mas determinar um foco de atuação geográfica já é um primeiro passo para saber como trazer os potenciais clientes que estão naquela região. O marketing hoje, é possível fazer um marketing regional com muito menos verba do que fazer um marketing a nível nacional. O terceiro ponto, casado com a região geográfica, determinar uma especialização. Né? O direito ele tem várias ramificações, né? Várias áreas de especialização. É muito comum o escritório de advocacia, quando ele começar de uma forma mais genérica, pegando processos de diferentes áreas do direito, até porque isso ajuda a capitalização inicial do negócio. Mas assim que possível, assim que o escritório identificar qual área é mais lucrativa, qual área a prestação de serviços flui melhor, a satisfação do cliente é maior, enfim. E trabalhar com foco nessa área do direito para que a comunicação de marketing seja mais assertiva. Né? Ou seja, um escritório de advocacia, e eu vou dar um exemplo, da área do direito trabalhista que atua em São Paulo, ele vai conseguir fazer um marketing muito mais voltado para atingir esses objetivos. E, por último, dentro desse processo de posicionamento de mercado, definir quem é o cliente ideal. Ou seja, dentro da região de São Paulo, dentro da área trabalhista do direito, qual é o perfil de empresa que eu quero atender? Qual é o perfil de pessoa física? E o perfil, se diz respeito à empresa, qual que é o porte? Quais são as pessoas que eu falo dentro da empresa? Qual o comportamento dessas pessoas? Enfim, se especializar no perfil do cliente, para que, mais uma vez, a comunicação de marketing fale a língua daquele público que vai ser impactado pelas mensagens de marketing. Uma vez tendo o posicionamento do escritório de advocacia definido, eu vejo como muito pertinente passar por um processo de estruturação do marketing antes de começar a fazer ações de marketing. Uma vez que existe um posicionamento, existe a área de especialização do escritório, existe um plano de negócios que orienta a direção que o escritório vai andar, aí fica muito mais fácil de, por exemplo, determinar qual vai ser o logotipo do escritório, o processo de concepção dessa marca vai ser muito menos genérico, porque o escritório de advocacia ele já determinou, de acordo com a área dele, com o público que ele vai trabalhar, vai ficar muito mais fácil, seja a concepção parta dos sócios ou tem uma agência que vai desenvolver, vai ficar muito mais fácil brifar a produção desse logotipo, o desenvolvimento do logotipo e dos materiais, partindo do princípio desse posicionamento do escritório. Recomendo fortemente que os escritórios de advocacia invistam sim em ter uma marca, em ter materiais impressos de nível profissional. O negócio jurídico ele tem o tete-a-tete. É muito importante que o escritório de advocacia tenha um belo cartão de visitas,
ter um bom folder para deixar em uma reunião, ter um logotipo bonito, condizente ao negócio do escritório de advocacia. Tudo isso vai trazer o prestígio que o escritório de advocacia espera que o cliente tenha consigo. O segundo pilar aí dessa estruturação é ter um site desenvolvido para negócios. O que eu quero dizer com um site desenvolvido para negócios? É um site que, mais do que passar a imagem institucional, que é uma premissa, mais do que ter uma aparência profissional para o escritório de advocacia, é ter um site capaz de trazer para um público que não conhece aquele escritório de advocacia e que está conhecendo aquele escritório através do site, passar toda a mensagem do escritório, deixar claro o posicionamento, a região de atuação, qual público que aquele escritório é especializado, para que esse público que passa pelo site se reverta em mais negócios para o escritório. Hoje, para uma empresa, seja ela uma empresa prestadora de serviço, seja um escritório de advocacia, o site ele é uma ferramenta de geração de negócio. Os clientes eles estão no ambiente online, independente de ser cliente corporativo ou ser pessoa física. Hoje é muito difícil que uma pessoa tome uma decisão sem que ela tenha feito uma avaliação na internet. E com certeza no critério de avaliação dela, no processo de estabelecimento de confiança entre qual vai ser o fornecedor de serviços jurídicos para aquela empresa, por exemplo, durante esse processo de avaliação eles vão avaliar o site. E muitas vezes um site amador pode ser um critério de eliminação de um escritório que tinha um nível de prestação de serviços alto, mas pecou por não ter um site que não reflete essa profissionalização. E o terceiro pilar, novamente, uma vez que o negócio ele é tete-a-tete, ele demanda um relacionamento entre pessoas, a aparência dos profissionais do escritório, e do escritório, elas têm que ser condizentes com o posicionamento. Ou seja, um escritório de advocacia, por exemplo, que atende uma empresa de um nível mais corporativo, a aparência daquele profissional que lida com aquela empresa tem que ser condizente. Quebrando um paradigma, talvez um advogado que recebe uma pessoa física no seu ambiente de escritório, ou um advogado que atende uma pequena empresa, uma startup, que não tem aquela formalidade, talvez ele não precise estar tão formal para não destoar com o seu cliente. E é uma coisa que até hoje ainda existe esse paradigma no advogado, né? Do advogado ter que sempre estar de terno e gravata e tal, mas será que não destoa quando ele visita uma pequena empresa onde o ambiente é mais informal? Que vale a reflexão, pensando no posicionamento, na área de especialização do escritório, no perfil de cliente que ele atende. Bom, como implantar o marketing jurídico a favor dos negócios? Né? Uma vez que a gente já tem o posicionamento definido, os pilares de marketing desse escritório estão estabelecidos, quais ações são pertinentes de serem feitas? Qual o processo do marketing jurídico? Existe um processo que faz um misto de técnicas muito usadas por empresas, principalmente empresas B2B de todo o mundo, é um misto de técnicas de inbound marketing com CRM, que são metodologias de marketing e vendas amplamente usadas pelas empresas e que são muito pertinentes para os escritórios de advocacia, para um fluxo racional onde você estabelece os objetivos e a partir desse estabelecimento de objetivos você coloca as ações que vão te ajudar a cumprir aqueles objetivos e depois mede se os resultados estão sendo atingidos em cada etapa desse processo. Quais são esses processos? Primeiro é a atração de público novo, ou seja, eu acredito que seja um grande desafio para o escritório de advocacia. Como sair dos limites dos clientes que eu já atendo? Como trazer pessoas novas para o meu ambiente? Como trazer essas pessoas para esse ambiente e criar um processo que leve essas pessoas a se tornarem novos clientes. Dentro da atração de público novo, existe N formas disso ser feito, seja através do estímulo de indicações dos clientes, seja através de participação em eventos,
mas existe uma forma muito interessante para os escritórios trabalharem, explorando meios mais acessíveis financeiramente falando e mais fáceis de se medir, que é fazendo uso da internet. Então, o site que eu tinha colocado como um pilar fundamental na estratégia de estruturação do marketing, ele passa a ter um papel fundamental onde ele se torna o motor da estratégia de marketing do escritório de advocacia. O escritório de advocacia, ele passa a fazer ações online, seja no Google, seja num grupo de discussões no LinkedIn, com o objetivo de trazer pessoas a conhecerem mais sobre o escritório. Obviamente, essas pessoas elas não vão até o ambiente físico do escritório, elas precisam tomar conhecimento do escritório através daquele mesmo ambiente online, e para isso o site precisa estar preparado para receber essa atração de público. Se eu pudesse elencar uma única frente a ser explorada por um escritório de advocacia que deseja atrair público novo, eu colocaria o Google como sendo o principal canal, onde você pode trabalhar tanto a captação de tráfego via busca orgânica. Eu não vou me estender, infelizmente eu não tenho tempo suficiente para explicar o mecanismo do Google. Você pode trabalhar tanto a busca orgânica, através de conteúdos na sua área, quanto a busca paga, né, que é o Google AdWords, onde você pode anunciar e pagar pelo clique que você recebe, escolher quais palavras que o seu público vai buscar, pensando com a cabeça daquele público, para trazer aquele público para o seu site. Na segunda etapa, né, converter o público em potencial, uma vez que você está conseguindo captar e atrair público para o seu ambiente, e o seu ambiente é o seu site, esse site ele precisa exercer o papel de converter esse público. O que eu quero dizer com converter? O público visitante do seu site ainda não tem um relacionamento estabelecido com a sua empresa. Ele está consumindo informações, mas a sua empresa ainda não consegue estabelecer uma via de mão dupla com ele. Como que isso é feito? Você precisa de uma forma de capturar o contato daquela pessoa, através de formulários, através da disponibilização de conteúdos, alguma forma que você tenha o telefone ou o e-mail daquela pessoa que entrou no seu site e se interessou pelos serviços, pelos conteúdos ali oferecidos, e a sua empresa vai ter a oportunidade de se comunicar para levar para a terceira etapa, que é onde um profissional do escritório vai começar a se relacionar com esse potencial cliente, vai trabalhar para esclarecer as dúvidas, vai caminhar, enfim, cada negócio tem um processo de vendas diferente, tem um ciclo de vendas diferentes, existem casos jurídicos que eu imagino que tem uma urgência maior, onde o potencial cliente ele já vai chegar com a necessidade e rapidamente vai fechar o negócio, mas eventualmente pode ser uma empresa que está passando por um processo de avaliação de um escritório de advocacia que vai virar o fornecedor oficial daquela empresa, e aí o ciclo de venda vai ser muito maior, pode levar meses ou até anos de avaliação daquela empresa para o escritório de advocacia. Mas essa terceira etapa diz respeito a como o escritório vai fazer a condução daquele potencial cliente a ponto de fechar o negócio com ele e transformá-lo em um cliente. Eu destacaria o uso de um sistema para fazer o controle disso, né? Uma vez que existe um processo onde está trazendo continuamente novos contatos de potenciais clientes. Isso vai se tornando difícil de ser gerenciado, precisa ter procedimentos para atender os clientes de uma maneira um pouco mais uniforme. E aí é muito pertinente ter um software que organize esses contatos, que possibilite o registro do que foi conversado, o agendamento das próximas etapas. Pode ser um software jurídico que o escritório já usa, desde que seja aplicado para essa finalidade, bem como um escritório que tenha a demanda para implantar um CRM, que é um software totalmente dedicado a isso, vai do critério de avaliação do escritório que é pertinente ou não implantar. E por último, a fidelização dos clientes. Uma vez que o processo de geração e fechamento de novos clientes ele é árduo, ele é oneroso, é importante você ter procedimentos de como fidelizar aquele cliente, que passa desde a prestação de um bom serviço até a maneira como o escritório de advocacia estabelece um relacionamento com aquele cliente.
Muitas vezes o escritório de advocacia ele presta um bom serviço, ele tem êxito com os processos, enfim, mas muitas vezes ele peca em não manter o cliente dele atualizado, por exemplo, com coisas que acontecem no escritório ou coisas da área de atuação daquele escritório que são informações pertinentes para os clientes dele. Então, muitas vezes, estabelecer uma forma de contato, seja uma rotina de ligação com o cliente, mensal, bimestral, o que for adequado, seja um evento onde o escritório chama os principais clientes, eventualmente, para um café da manhã, seja uma newsletter, que é algo mais simples e mais fácil de implantar, onde o escritório consolida alguns conteúdos da sua área de atuação e envia um boletim mensal ou quinzenal para aquela base de clientes e, de alguma forma, estabelece um relacionamento constante com o seu cliente, que não seja só um relacionamento que diz respeito ao processo do cliente, né? Mas um estabelecimento de relacionamento entre empresa, entre fornecedor e cliente. Bom, criei aqui um conceito que eu chamei de tríplice do marketing jurídico. Eu acredito que todo escritório de advocacia deve implantar, e talvez já implante de forma intuitiva, alguns desses pilares dessa tríplice, mas eu quero fazer um exercício aqui com vocês, e inclusive, pegando pelo primeiro, aí, que é estimular as indicações. Eu convido os escritórios a fazerem uma reflexão e uma análise, né, do histórico de clientes e olhar qual foi a origem dos clientes, né? Olhando para essa base de clientes, de onde eles vieram. E eu tenho certeza que a grande maioria vai responder que veio proveniente de indicações. E todo mundo se pergunta, como gerar mais indicações, sendo a indicação uma fonte tão forte de geração de novos clientes? Aquele cliente que vem via indicação, ele já vem com uma confiança estabelecida. Afinal, quem fez aquela indicação foi uma pessoa de confiança, enfim. Como incentivar mais essas indicações, né? Bom, passa desde a prestação de um bom serviço. Eu tenho certeza que ninguém indica um serviço sem confiar naquela empresa ou sem ter tido uma boa experiência com aquela empresa. Então, o primeiro ponto é a prestação de um bom serviço, mas é muito interessante também que o escritório de advocacia gere alguns canais que estimulem a indicação dos seus clientes. O primeiro passo é deixar claro para os clientes que as indicações são bem-vindas. E quando as indicações chegam, agradecer essas indicações para que continue claro para aquele cliente que a indicação foi de grande valia, né? Existem outros mecanismos que o escritório pode explorar sem que seja necessário que o cliente seja proativo na indicação. Como, por exemplo, estabelecer um relacionamento de confiança com o cliente, onde aquele cliente pode advogar a favor do serviço do escritório de advocacia. Ou seja, se o escritório está em um processo de negociação com um potencial cliente, ele sabe que ele pode contar com um cliente que advoga a favor do escritório. Ou seja, ele pode passar o telefone daquele cliente para o potencial cliente e eles se conversarem e aquele cliente ele vai fornecer as informações que o potencial precisa para confiar no seu escritório. Então, são N formas que o escritório de advocacia pode trabalhar para estabelecer as indicações. Vale o exercício de analisar como as indicações vieram, quem são os clientes que geraram aquelas indicações, reconhecer aqueles clientes e trabalhar em função de trazer mais indicações. Produzir conteúdos de valor, o segundo pezinho aí da tríplice. É muito pertinente que o escritório de advocacia produza conteúdos. O exercício jurídico ele é muito intelectual, o advogado ele tem muito conteúdo consigo. E ele precisa de encontrar meios de externar todo aquele conteúdo, todo aquele intelecto que ele tem, para usar isso a favor do crescimento do seu negócio. Para fazer com que esse conteúdo ajude a trazer mais negócios que vão contribuir para o crescimento do escritório. Como iniciar com essa produção de conteúdos? Em primeiro lugar, uma palestra como essa, ela é uma forma de levar conteúdo para o público, né? Se um escritório de advocacia ele tem conteúdo dentro da sua área de atuação para levar, por que não
organizar um evento online onde ele convida os potenciais clientes dele para abordar um tema que é do interesse daqueles potenciais clientes. Mas até algumas formas mais simples. Por exemplo, estabelecer um blog dentro do seu site e estabelecer canais conectados com aquele blog, como, por exemplo, um perfil no LinkedIn, enfim, onde o advogado consegue externar o conhecimento dele através de artigos, através de postagens em redes sociais, através da interação em grupos no LinkedIn. É muito comum, por exemplo, no LinkedIn, que pessoas estejam compartilhando ali suas dúvidas sobre processos, sobre assuntos que dizem respeito ao jurídico. Muitas vezes o advogado ele tem propriedade para responder, ele poderia aparecer ali para um potencial cliente. Então, existem várias formas. Recomendo fortemente que os advogados comecem a externar, aqueles que ainda não fazem, externar seus conhecimentos em forma de conteúdo, seja escrito, seja visual, como essa palestra, e disponibilizar isso para o consumo do mercado, obviamente, respeitando limitações do que pode e o que não pode ser externado, né, dentro da advocacia. E o terceiro pilar, muito em linha com o que eu falei no slide anterior, que era todo aquele processo onde eu recomendei fortemente que a primeira etapa, que é a etapa de atração de público novo, seja online, que o escritório de advocacia trabalhe em ter uma presença online fortalecida. Ou seja, através de um bom site, através sim de um perfil institucional no Facebook, através de uma company page dentro do LinkedIn, através da participação dos advogados que estão dentro do escritório de advocacia nessas redes. Eu vou falar um pouquinho mais sobre redes sociais no slide a seguir, mas já adiantando, a presença online ela não diz respeito somente ao site, diz respeito a como aquele site aparece para quem procura, diz respeito à participação dos profissionais daquele escritório nas redes sociais. Enfim, todos os canais disponíveis aí, é muito importante que o escritório se preocupe com isso. E existe uma certa dificuldade, porque além do marketing ser uma disciplina que foge um pouco do conhecimento do advogado, existe também a questão da tecnologia, né? E como o advogado faz o match de tecnologia com o marketing. O seu escritório de advocacia, ele não tem, quer dizer, os advogados eles não estão centrados em fazer o marketing do escritório, o sócio ele está focado em administrar o negócio. É pertinente, eventualmente, ter um funcionário dedicado a isso, ou se o escritório de advocacia não tem porte a ponto de alocar uma área para isso, que tenha uma agência que preste esse serviço, para que a presença do advogado ou do escritório de advocacia esteja fortalecida no online. Reforço mais uma vez que hoje os potenciais clientes eles não fazem mais negócio sem ter feito uma avaliação online daquele advogado ou daquele escritório de advocacia. E aí, entrando um pouco no mundo das tecnologias e dos diversos canais que surgiram nos últimos anos e que têm surgido continuamente, e que, para mim, por exemplo, que sou da área de marketing, que estou entranhado na área de tecnologia, já é difícil acompanhar toda essa movimentação, quem dirá para um advogado. Então, eu quero passar pelos principais canais, falar um pouquinho sobre cada um, porque eu imagino que existem muitas dúvidas aí que cercam sobre esses assuntos. Qual a influência que o Google e as redes sociais exercem para um escritório de advocacia? Recapitulando, o Google é uma ferramenta poderosíssima de geração de negócios. O escritório de advocacia não é diferente. O escritório de advocacia tem que olhar com carinho para o Google, não pode negligenciar. Se o escritório de advocacia não aparece bem posicionado no Google ainda na sua área de especialização, que ele faça uma estratégia de investimentos para que isso aconteça, porque isso é muito importante para um escritório que tem como objetivo crescer e atrair mais clientes. No que diz respeito a redes sociais, é fato que o escritório de advocacia ele não vai gerar novos negócios através do Facebook. Basta a gente pensar, né, o advogado da nossa empresa, o contador, são prestadores de serviço, mas que precisam estabelecer um nível de confiança com a nossa empresa, que você não vai estabelecer esse nível de confiança através de uma rede social. Tudo vai partir através de uma busca refinada no Google, por exemplo, vai passar pelo site, você vai buscar referências com outros clientes,
ou você vai pedir indicação de alguém da sua confiança sobre um advogado para te ajudar naquele caso. Mas, pelo fato de, por exemplo, o Facebook não ser uma ferramenta de geração de negócios do escritório de advocacia, não significa que o escritório de advocacia deve ignorar o Facebook. Como eu disse, ter a fanpage do escritório de uma forma profissional vai contribuir no processo de avaliação do potencial cliente, que vai olhar para o site, vai olhar para o Facebook do escritório, enfim, vai fazer uma avaliação online da informação que tiver disponível naquele escritório, vai inclusive consultar se aquele escritório não tem reclamações, não tem clientes insatisfeitos falando mal na internet. Então o escritório precisa sim olhar, não como uma ferramenta de negócios, mas sim como uma ferramenta que pode evitar um constrangimento ou uma perda de um negócio pelo fato de ter sido negligenciado. E aí existem também ferramentas que podem contribuir para a atuação jurídica, que não dizem respeito só ao marketing do escritório, que podem estar mais ligados ao core business do escritório de advocacia. Então, por exemplo, eu coloquei uma das bolinhas aqui, o Reclame Aqui. É um site brasileiro amplamente conhecido. Para um escritório de advocacia que atende uma empresa, é muito pertinente que o advogado, por exemplo, use essa ferramenta para monitorar a percepção do mercado com relação ao seu cliente, muitas vezes prevê um problema ou prevê ali uma crise ou eventuais processos e orientar o cliente, porque ali no Reclame Aqui hoje é o primeiro canal, até muito antes do Procon já hoje, é o primeiro canal onde um consumidor que está insatisfeito com uma empresa, ele vai abrir uma reclamação. Então o advogado ele precisa estar ligado, por exemplo, a uma tecnologia como o Reclame Aqui. Estar no LinkedIn, por exemplo, é muito pertinente para um advogado pelo seguinte fato. Quando o potencial cliente ele vai contratar no escritório de advocacia, ele não está contratando a empresa, né, somente a marca, ele vai olhar para os profissionais. Em um caso mais crítico, ele vai fazer uma avaliação daqueles profissionais, como aquele profissional se porta nas redes sociais, qual é o nível de conhecimento que aquele profissional demonstra no ambiente online, né? No que está ao meu alcance avaliar como potencial cliente. Então, o profissional ter um profile no LinkedIn atualizado, com uma boa foto, com uma boa descrição, com as suas áreas de especialização, esse é o mínimo. Mas se ele ainda compartilhar conhecimentos, compartilhar conteúdos da sua área, isso é algo que vem agregar muito para a atividade e para a avaliação que aquele advogado vai ter feita pelo seu potencial cliente. E, no melhor dos mundos, ainda atuar ativamente no LinkedIn, participando de grupos de discussão, trocando informações com pessoas da área. Tudo isso vai enriquecer o perfil desse profissional e vai ajudar na avaliação que o potencial cliente pode fazer. Eu elenquei também blogs e microblogs. Para quem não está familiarizado com o termo, o Twitter é um microblog. Você ter um casamento, por exemplo, de um blog do escritório de advocacia, onde os profissionais escrevem e compartilham conhecimento, e aquele conhecimento é disseminado através do Facebook da empresa, através do Twitter, através do LinkedIn, é uma forma de estabelecer canais que ajudam o escritório a aumentar a sua abrangência. Não significa que aquela abrangência vai ser de milhares de pessoas e vai atingir o mundo todo, mas ajuda a impactar um número maior de pessoas. Pode cair ali na timeline de uma pessoa no Facebook que vai gostar e vai compartilhar, e aquilo vai cair para mais pessoas. Enfim. E aí o último pilar a ser falado, o Instant Message, é cada vez mais comum, inclusive o escritório de advocacia trabalhar dentro do seu exercício, falar com o cliente através do Skype, através do WhatsApp, e também é uma tecnologia que não pode ser ignorada. Uma vez que os clientes estão lá e uma vez que o escritório de advocacia passa a trabalhar com essas ferramentas, é muito importante profissionalizar, né? Ou seja, se o escritório de advocacia vai trabalhar com uma ferramenta como o Skype, vamos fazer isso de forma profissional? Ou será que o Skype é a ferramenta mais profissional para o escritório de advocacia trabalhar? Existem hoje ferramentas de conferência online, como essa daqui que a gente está usando agora, que é a Evention. Existem outras menos robustas, existem o próprio Skype, o próprio WhatsApp, que os escritórios de advocacia podem usar a favor do seu negócio no sentido de aumentar
a abrangência de atendimento, aumentar os seus canais de relacionamento com seus clientes, fornecer um canal de fácil acesso que não seja tão pessoal e formal quanto uma reunião ou quanto um telefonema, que muitas vezes vai evitar o consumo de tempo de todas as partes, né? Tanto do escritório quanto do seu cliente. Mas é muito importante estar atento a como implantar isso na rotina de uma forma profissional. Bom, por fim, qual é a importância das ferramentas de gestão dentro de tudo isso que eu falei? Recapitulando lá no início, né, uma vez que o escritório de advocacia ele tem um plano de negócio, o plano de negócio ele passa pela gestão. Toda gestão ela precisa ser sustentada por metodologias, por técnicas e por sistemas que ajudem com que o escritório de advocacia como uma empresa esteja nos trilhos, né? Ou seja, o faturamento está sendo controlado, a carteira de clientes está toda catalogada ali dentro, todos os registros de contatos com os clientes estão ali, os processos estão ali enumerados, atualizados, enfim, todos os profissionais do escritório estão em comum acordo de como trabalhar dentro daquela ferramenta para que haja uma padronização. E aí não diz respeito a um único sistema, e não diz respeito somente ao sistema, né? Diz respeito à postura do escritório em trabalhar com as novas tecnologias, em trabalhar com tecnologias para gestão, que deixou de ser uma tendência, né? É algo já irreversível. Hoje a empresa, ou ela tem um sistema de gestão, ou ela praticamente não é uma empresa, ou ela está quase na informalidade, né? Abrir o CNPJ, o passo 2 é selecionar um sistema de gestão se o objetivo do negócio é crescer, né? Eu elenquei aí algumas tecnologias que eu vejo como muito pertinentes para o escritório trabalhar, além somente do sistema de gestão, que eu acredito que a grande maioria dos escritórios de advocacia já usem. Mas quais tecnologias apoiam em todo esse processo de marketing, todo o processo de relacionamento com o cliente, ajuda a tornar a equipe mais produtiva, ajuda a gestão a atingir seu objetivo de negócio? Eu elenquei aí automação de processos, tecnologia que eu acredito que os advogados estão bem familiarizados, que reduzem um tempo significativo do profissional que antes precisava ir até o site dos tribunais para buscar a atualização do processo. Hoje existem ferramentas que fazem isso, e no melhor dos mundos a ferramenta já faz isso e atribui aquela atualização processual dentro do processo que já está cadastrado no sistema do escritório, que traz uma redução de custos e de tempo do escritório, se levado à escala, né, ao número todo de profissionais e de processos que o escritório administra, reduz um tempo drástico. Ferramentas de colaboração entre equipes, eu mencionei aí o Skype, seria um prazer mencionar várias outras ferramentas que eu conheço, de instant message interno, ferramentas, por exemplo, de redes sociais internas para aumentar o engajamento dos colaboradores. Eu posso, ao final aqui, elencar algumas dentro da área de perguntas e respostas, mas é muito importante que o escritório de advocacia ele esteja atento a essas ferramentas. Eventualmente, uma ferramenta de newsletter que seja uma ferramenta de comunicação dele com o seu cliente, uma ferramenta de comunicado interno. Às vezes o escritório de advocacia ele já está capilarizado, ele tem unidades em diferentes regiões do país, e aí não existe aquela padronização. Muitas vezes o escritório tem uma novidade, alguma coisa, e tem uma dificuldade de comunicação com todas as outras áreas, e muitas vezes uma ferramenta simples online resolveria aquele problema de comunicação. Tem as ferramentas de instant message que eu mencionei, Skype, WhatsApp, tem ferramentas de conferência online como o GoToMeeting, como o Event, acho que é a plataforma que a gente está usando. O terceiro aqui é a mobilidade da informação, é outra tecnologia irreversível. O advogado moderno ele está online e ele está mobile, os processos dele têm que estar ao alcance da mão. Ele está fora em um almoço com o cliente, ele está em uma reunião, ele está em trânsito indo para outro estado, está esperando o voo dele no aeroporto. Ele tem que ter o acesso aos clientes, aos processos, ele não pode se desconectar do escritório, até mesmo para beneficiar uma atividade como um home office, ou até mesmo para o advogado que trabalha num pequeno escritório, muitas vezes ele é o sócio do escritório, ele quer eventualmente tirar férias ou tirar um período de descanso, mas ele não pode se ausentar completamente dos processos que estão em andamento. Ele ter aquilo ao alcance da mão dele é um fator diferencial para
que ele saia, por exemplo, de férias mais tranquilo, ou que ele faça uma viagem mais tranquilo. E por último, a gestão da informação de forma estratégica. Ou seja, mais do que ter um sistema que controla os processos, que controla os clientes, enfim, tudo que diz respeito ao escritório, como usar tudo isso a favor da estratégia do escritório. Onde está a estratégia? Lá no plano de negócio, onde a gente determinou que o escritório, o faturamento que ele quer atingir em 2014 é X, para ele atingir esse faturamento, o número de clientes é Y, e daí por diante, né, daí para baixo, ele precisa de X número de profissionais para atingir. Como ele mede tudo isso? Como ele faz a gestão estratégica? Como que ele identifica se um cliente que parece ser lucrativo para o escritório é de fato lucrativo? Muitas vezes medir, por exemplo, a alocação de horas naquele cliente. Às vezes um cliente que o faturamento mensal, ao olhar isoladamente pelo valor pago pelo cliente, é interessante, mas a analisar pelo trabalho todo que aquele cliente traz, a alocação de horas, pode não ser tão interessante quanto parece. Então, ter toda essa análise estratégica é muito pertinente. E tudo, o marketing, ele está muito envolvido com tudo isso. Porque se o escritório ele não é bem gerido, se o escritório não tem os objetivos definidos e traçados para o marketing atingir, infelizmente o escritório de advocacia ele morre na praia no que diz respeito ao marketing. Ele vai fazer os investimentos, ele vai ter as iniciativas, mas pensando nos processos, pensando nas tecnologias internas, ele não está preparado para dar sequência. E aí o investimento vai por água abaixo. Então, assim, a minha mensagem final, no que diz respeito a marketing, o meu tempo aí está chegando ao fim, é trazer o marketing para o ambiente que é o escritório de advocacia. Uma empresa pequena, que tem as limitações do jurídico, que envolvem a sobriedade e as limitações impostas pela OAB, e também a necessidade de fazer uma gestão profissional para que o marketing não seja encarado como uma perda de dinheiro, né, como um custo dentro da empresa, e sim como um investimento que ajude o escritório de advocacia a chegar onde ele quer, seja aumento de lucratividade, seja aumento de faturamento, seja crescimento de equipe. Então, minha mensagem final é essa. Eu vou abrir, vou ler algumas perguntas, são várias. Infelizmente, acredito que eu não vou ter tempo de responder a todas. Eu tenho 10 minutos dentro do tempo planejado para responder, para a gente completar uma hora de evento, mas estou disposto a ficar uns minutos a mais para tentar responder o máximo de perguntas das que chegaram aqui para mim. Enfim, eu vou começar lendo, seguindo uma ordem. Eu vou ter que dar uma batida de olho, porque muitas perguntas foram respondidas aí ao longo do tempo, muitas perguntas relacionadas à propaganda, como fazer propaganda. Reforço que o Código de Ética ele tem limitações no que diz respeito a como fazer a propaganda, em quais meios escolher. Eu não colocaria a propaganda em si, ou seja, a compra de um espaço publicitário em uma revista, como algo prioritário para um escritório de advocacia, principalmente quando pequeno. Um escritório maior, que precisa trabalhar o seu institucional, que tem uma marca a prezar, que precisa se posicionar dentro do mercado jurídico para captação de profissionais, para captação de clientes, enfim. Aí pode ser pertinente fazer o investimento que uma propaganda demanda. Para um escritório pequeno, eu pularia essa etapa e eu iria para outros processos, como eu sugeri, mais voltados para Google, site, enfim, que não seja propaganda. Bom, perguntas aqui de como atrair novos clientes. Reforço a tríplice do marketing jurídico, que foi um dos slides que eu apresentei. Indicações, presença online e produção de conteúdos. Isso trabalhando, por que uma tríplice? Por que aquele desenho? As coisas estão muito conectadas. Eu acredito que o escritório de advocacia que conseguir fazer essa lição de casa das indicações, dos conteúdos e da atenção ao ambiente online, ele vai conseguir atrair novos clientes. Para quem está no início de carreira,
que não há como recusar clientes, né? Como saber se ele faz parte do foco ou não? Bom, eu concordo com a pergunta. É muito difícil no início da carreira ou no início do empreendimento, que é um escritório de advocacia, você abrir mão daqueles clientes que podem trazer capital para o escritório, que muitas vezes vai ser aquele capital que vai ajudar o negócio a continuar existindo nos meses seguintes, vai ajudar a pagar as contas iniciais do escritório, vai ajudar eventualmente a trazer mais profissionais. Então, é tentador e é difícil no início abrir mão de atender clientes. Mas eu recomendo fortemente que, assim que possível, que o escritório de advocacia encontre qual que é o seu foco, encontre quais são os clientes que ele tem uma certa afinidade de atender, quais as áreas de direito que ele tem mais facilidade de atender, uma especialização maior, onde o processo flui melhor, onde ele tem maior produtividade para atender, e tudo aquilo vai reverter em maior lucratividade, que ele foque naquilo que é mais lucrativo e naquilo que ele tem maior especialização para atender. Essa pergunta ela foi feita pela Branca Alves. Obrigado, Branca. Espero ter respondido. Minha mensagem final para sua pergunta é: no início, sim, é importante atender aos negócios que surgirem, mas assim que possível, focar no que o escritório é bom e focar nos clientes lucrativos. E isso é feito através das análises, através de um sistema de gestão. Bom, partindo para outra pergunta, eu vou responder a Daniele Lani. A postagem de notícias na fanpage do Facebook do escritório sobre decisões judiciais ou processos defendidos pelo escritório de advocacia configura infração no Código de Ética? Olha, externar uma informação de um cliente, de um êxito em um processo, as informações de processo elas são públicas, né? Mas precisa ter um bom senso, né, e tomar muito cuidado com a sensibilidade daquela informação. Muitas vezes, por um escritório de advocacia, eventualmente comunicar um êxito de um processo trabalhista de um cliente dele, aquele cliente ele pode não ficar tão confortável, porque o escritório está externando que aquela empresa tem processo trabalhista. Quer dizer, talvez não seja algo tão pertinente. Mas existe uma forma também de contornar, que é trabalhar estatísticas de êxito do escritório de advocacia. Como, por exemplo, na área de especialização dele, quais as estatísticas, né? Quantos profissionais especializados ele tem naquela área? Na soma de anos de experiência daqueles profissionais, qual que é o montante, né, que totaliza ali os anos de experiência daquele escritório de advocacia? Eventualmente, até uma estatística com um percentual de êxito, se for pertinente para o escritório divulgar uma informação como essa. Mas, no que diz respeito ao Facebook, eu acredito muito que é mais pertinente trabalhar coisas que não dizem respeito ao cliente, algo que possa gerar um desconforto com o cliente, mas sim informações de mercado, informações sobre a área do direito, sem contextualizar ou sem mencionar um cliente, ou comunicar um caso de sucesso, né, como a gente chama no marketing, sem mencionar um cliente, mas contar a história de êxito do escritório, sem que gere um desconforto aí com o cliente. Respondendo a Annelise Trindade Machado, ela perguntou, no exemplo de um café da manhã, um evento, não perde um pouco o foco da confidencialidade. Tá? Aí existe a seguinte questão: o foco do evento ele seria relacionamento e não tratamento de processos. E aí seria até interessante deixar bem claro qual vai ser o teor, né? Quais vão ser os assuntos daquele evento. Existe também a questão da confidencialidade da empresa, né? Muitas vezes o escritório de advocacia ele não precisa fazer um evento massivo onde ele centraliza todos aqueles clientes, mas possivelmente o escritório de advocacia tem uma área dentro da sua estrutura onde ele consegue fazer receber confortavelmente um cliente ou algumas pessoas de dentro daquele cliente, dentro daquela empresa, para fazer um café da manhã que seja só com aquela empresa, mas que não seja também uma reunião tão formal para somente falar dos processos que estão em andamento, mas para abordar assuntos gerais de mercado, tendências, falar sobre o crescimento dos negócios, assuntos de interesse comum que não estejam somente limitados aos processos.
E aí, se o escritório de advocacia conseguir implementar uma rotina de eventos na sua própria estrutura, uma coisa simples, com uma encomenda de um café da manhã, de uma boa padaria, e receba o cliente ali no próprio ambiente do escritório, então ele pode fazer eventos dirigidos para cada um dos clientes sem que haja algum problema aí com a confidencialidade, como você colocou. No caso de fazer, por exemplo, uma palestra, onde o advogado vai fazer um café da manhã, mas ele vai fazer um pronunciamento em cima de um tema, aí eu acredito que não teria um problema de confidencialidade, porque você não precisa necessariamente dizer que aquele sujeito ali presente, ele é um cliente do escritório de advocacia. Pode ser um evento um pouco mais aberto, onde isso não fique tão claro. Né? Espero ter respondido aí, vou dar sequência. Pergunta da Elaísa Bagatelli. Como fazer o negócio ativo, né? Como fazer a geração, entendo isso, como fazer a geração de negócio ativo, se é ligações no banco de dados ou não, se é comum os escritórios de advocacia ligarem oferecendo trabalho sem preconceito. Eu não sou partidário do telemarketing, na realidade eu acredito que todo tipo de empresa deve montar estratégias que contornem o ativo feito sobre o potencial cliente. Tá? Não vamos confundir o que é telemarketing ativo com o que é ligações de relacionamento. Uma vez que o escritório de advocacia tem um relacionamento estabelecido com o cliente ele não vai ver como intrusiva a ligação do escritório de advocacia. Afinal, já existe um relacionamento estabelecido entre as empresas. Agora, o escritório de advocacia, que pega uma lista telefônica, pega um banco de dados e começa a fazer uma prospecção com o objetivo de falar com algum responsável dentro daquela empresa, eu vejo como uma atividade bem inadequada. Basta a gente se colocar no lugar, né, do nosso potencial cliente. Pense você como advogado, você como profissional de outras áreas, você trabalhando numa segunda-feira de manhã ou numa reunião com um colega de trabalho, com um cliente, e aí toca o seu telefone e é uma pessoa totalmente fora daquele contexto, tentando falar com algum responsável da sua empresa, aquilo te interrompe, mesmo que você seja educado, vai gerar ali um desconforto, talvez você não atenda tão bem aquela pessoa, porque não é algo legal. Por isso que, se isso já não é legal, por exemplo, para as empresas que oferecem plano de telefonia, quem dirá para o escritório de advocacia. Então, eu vejo assim, as ações ativas como muito intrusivas e interruptivas na rotina de um potencial cliente e não recomendo de forma alguma que ela seja feita com o objetivo de gerar novos negócios. Eu recomendo sim que o escritório tenha uma rotina de ligações, de estabelecimento de relacionamento com clientes que já estão dentro do ambiente do escritório. Para novos clientes, não. E aí, como contornar isso? Fazendo uma estratégia reativa e não ativa. Como reativa? Facilitar com que o potencial cliente que tem aquele problema te encontre. Aonde ele vai procurar? Ou ele vai pedir indicação para uma pessoa da confiança dele, por isso a importância de trabalhar o estabelecimento das indicações, ou ele vai procurar no Google ou no ambiente online. São duas formas, basta a gente pensar com a nossa própria cabeça como a gente procuraria o nosso advogado. Ou eu vou procurar uma pessoa da minha confiança, relacionamento com clientes que já estão dentro do ambiente do escritório. Para novos clientes, não. E aí, como contornar isso? Fazendo uma estratégia reativa e não ativa. Como reativa? Facilitar com que o potencial cliente que tem aquele problema te encontre. Aonde ele vai procurar? Ou ele vai pedir indicação para uma pessoa da confiança dele, por isso a importância de trabalhar o estabelecimento das indicações, ou ele vai procurar no Google ou no ambiente online. São duas formas, basta a gente pensar com a nossa própria cabeça como a gente procuraria o nosso advogado. Ou eu vou procurar uma pessoa da minha confiança, ou eu vou fazer uma consulta no Google, e lógico, vou ser muito criterioso na minha forma de avaliar,
não vou fechar, lógico, não vou fazer uma compra através do site, mas o passo inicial aí é o site. Então, na resposta final, não acho que o telemarketing é adequado para o escritório de advocacia. O Wilton Amaro Lima perguntou, posso aplicar a metodologia um escritório de apenas um advogado? Poxa, Wilton, com certeza, como papel de advogado único, empreendedor do escritório, pessoa que exerce o core business, pessoa do administrativo, imagino que você e outros advogados autônomos que estão acompanhando vistam vários chapéus aí durante o dia, o chapéu do administrativo, o chapéu do advogado, o chapéu do vendedor, do relacionamento com o cliente. Então, eu recomendo, sim, vista o chapéu do marketing jurídico. Se você é sozinho, reserve uma parcela de um tempo semanal seu a olhar para aspectos relacionados ao marketing. Quais são eles? Quais ações fazer? Quais os resultados que essas ações estão trazendo para o negócio? Se está valendo a pena? Se está existindo investimento em marketing? Se esse investimento está retornando? Se marketing jurídico diz muito respeito à produção de conteúdo, dentro desse tempo dedicado para marketing, escreva, estabeleça um blog, seja um advogado autônomo especializado em uma determinada área e tenha um blog que fala sobre aquela área e invista seu tempo escrevendo sobre aquilo. A escrita ela não é algo que vai trazer resultado imediato, ou seja, postou um artigo no blog, no dia seguinte vão chegar novos clientes. É um trabalho de construção, um trabalho de formiguinha, mas que com certeza no longo prazo vai ajudar o seu negócio a crescer. Tem uma pergunta, mais uma vez, da Branca, no que diz respeito a dispor financeiramente de recurso para a empresa. Essa é uma pergunta muito pertinente que eu imaginaria que chegaria. Como contratar terceiros ou como contratar um departamento interno e o que é adequado para um escritório fazer? Ter o departamento interno, contratar uma empresa especialista, fazer os advogados. Eu acho que vai muito do momento, né? Acredito muito que vai muito do momento do escritório. Como eu recomendei para o Wilton, que é um advogado autônomo, ter uma empresa dedicada para fazer o marketing dele pode ser oneroso. Ter uma pessoa trabalhando com ele pode ser ainda mais oneroso. Nesse caso, eu recomendo que o próprio advogado faça o seu marketing, e não precisa ter um MBA em marketing para seguir esses conselhos. O conselho da indicação, o conselho do conteúdo, o conselho, eventualmente, na hora de desenvolver um site profissional, sim, contratar um especialista na área, mas tentar fazer isso sozinho. Para um escritório de pequeno a médio porte, onde a grande concentração dos profissionais diz respeito ao core business, eventualmente tem um profissional administrativo, um profissional de biblioteca, algo nesse sentido, até uma TI, não necessariamente o marketing vai fazer sentido dentro do... Talvez uma pessoa dedicada não tenha tantas atribuições a ponto de ocupar toda a sua jornada de trabalho. Nesse caso, sim, é muito adequado contratar uma empresa especializada. Inclusive, tem cases aí no mercado jurídico, que é um mercado à parte, que demanda conhecimento na área. Contratar essa empresa para cuidar dessas redes, que são múltiplas. A gente está falando de Facebook, de site, de Google. São tecnologias que o advogado nem sempre vai ter domínio. E talvez ter a pessoa interna dentro do escritório que tem esse domínio pode ser custoso. E aí, por fim, para um escritório maior, que já tem um corpo de profissionais grandes, já está separado em departamentos, ou seja, existe o departamento administrativo, existe o departamento de recursos humanos, a TI, aí sim é o momento de ter uma pessoa dedicada, uma pessoa ou uma equipe de marketing jurídico, eventualmente que ainda terceirize parte, afinal uma única pessoa não vai dar conta, por exemplo, de desenvolver um site, de produzir os materiais, de cuidar de todas as redes, mas ela pode ser uma interface do escritório de advocacia com uma agência. Enfim, aí vai muito do momento. O escritório precisa sim pesar o investimento que vai ser feito e principalmente pesar, após o investimento ter sido feito, qual o retorno que aquilo está trazendo. E nunca se enforcar em termos de investimento, gastando mais do que deveria em marketing. Né? O marketing não faz milagres, não é um escritório de advocacia pegar e colocar 10 mil reais no primeiro mês, que aquilo vai fazer o escritório de advocacia de repente crescer. É um processo de construção,
que demanda análise, demanda especialização e demanda tempo para atingir objetivos. Bom, a Annelise Trindade perguntou se ter todos os meios de comunicação, mas não ter tempo para gerenciar tudo, melhor ter ou não ter? Eu falei de uma forma bem abrangente de vários meios. Se o escritório de advocacia escolher um ou dois meios daqueles e trabalhar muito bem esses meios, pode ser suficiente para um crescimento ao longo de anos. Então, como toda empresa, tem que escolher muito bem os meios. Para uma determinada empresa, a publicidade faz muito sentido. Para outra, é Google. Para outra, o investimento no relacionamento com o cliente. Cabe ao seu escritório definir o seu posicionamento de mercado para mais facilmente identificar qual canal ou qual meio de marketing vai ser mais adequado, explorar, investir tempo e dinheiro. Bom, dando sequência, o Dropbox seria ideal para isso. Uma pergunta da Annelise mais uma vez. O Dropbox ele não é uma ferramenta de marketing, é uma ferramenta de compartilhamento de arquivos, que é uma tecnologia fantástica, muito útil. O escritório de advocacia precisa, sim, tomar muito cuidado com o uso do Dropbox, uma vez que ele lida com informações sensíveis de clientes, lida com documentos confidenciais, ele precisa tomar muito cuidado porque é uma ferramenta que abre portas para o mundo externo. O colaborador pode colocar um documento em uma pasta e compartilhar um link para uma pessoa de fora. Então, o Dropbox como uma ferramenta de produtividade, de compartilhamento de documentos entre colegas de trabalho é excelente. Para um nível mais corporativo, eu recomendo aí que o escritório analise outras possibilidades. Existe uma ferramenta brasileira chamada Vbox, que ela tem as funcionalidades do Dropbox de compartilhamento, mas ela tem já um nível de restrição e um nível de controle que o escritório de advocacia pode parametrizar de acordo com as suas regras de negócio, que são várias, que dizem respeito a toda a confidencialidade do escritório. Quem pode e quem não pode acessar, quem pode liberar link, enfim. Mas o Dropbox é uma ferramenta incrível, eu recomendo fortemente que explore, inclusive, para o uso pessoal. Não tenho plano de negócio, gostaria de montá-lo, como eu posso fazer para ter apoio para criá-lo? Olha, Branca, se você é sócia do teu negócio, o plano de negócio ele tem que partir dos sócios, tá certo? Eu recomendo que o plano de negócio não seja um exercício doloroso e burocrático. Existem guides hoje disponíveis na internet, o Sebrae disponibiliza. Existe muito conteúdo nesse sentido que você pode pegar ali um template e montar o seu plano de negócios a partir dele. Ou seja, seguir o passo a passo de um plano de negócios é sem segredo. O segredo ele está em contextualizar com o plano de negócio. Quem vai fazer a contextualização? Quem que vai determinar os objetivos? Os sócios do negócio. Os sócios é que sabem aonde o negócio tem que chegar. Eles têm os objetivos, os sonhos, e eles vão determinar como atingir aqueles objetivos. E aí, a partir dos objetivos, vem o plano de marketing, vem o plano de capacidade, que diz respeito aos profissionais que o escritório precisa ter para atender aquele crescimento do negócio, a tecnologia que vai sustentar aquele crescimento e daí por diante. Wilton, por favor, qual a dica você recomenda no meio de marketing para aquele que trabalha sozinho? Poxa, Wilton, acredito ter respondido. Fortaleça as indicações, escreva muito, preste atenção no ambiente online, siga a tríplice do marketing ali, que eu acredito muito que vai trazer resultados. Recomendaria uma área de atendimento online no site? Essa pergunta veio do Keverson. Desculpa se eu pronunciei errado. Para um escritório de advocacia que tem um serviço mais massificado, que vai eventualmente atender pessoas físicas, processos mais recorrentes, enfim, pode ser pertinente ter sim um chat, só tomando muito cuidado para não virar ali uma fonte só de respostas, porque as pessoas vão sim usar aquele canal para tirar dúvidas, aquilo pode consumir recursos valiosos do escritório, né? Desde que tenha ali um método já bem estabelecido de quais tipos de perguntas responder, é adequado sim ter um chat, é algo inusitado. Eu, sinceramente, nunca vi um escritório de advocacia que tenha, mas é algo que para um escritório de advocacia mais massificado
faz sentido. Para o escritório de advocacia mais corporativo, não faz sentido, na minha opinião. Acredito que vale a pena facilitar a entrada de contato através de formulários, através de botões, deixar a área de contato evidente para facilitar com que a empresa entre em contato, mas não ali um chat online. Você conhece o Diretório Nacional da Advocacia da Análise Editorial, uma publicação que relaciona o escritório de advocacia distribuído para 37 mil executivos de empresas. Enfim, conheço sim, como toda publicidade, trabalhar com essa publicidade é uma coisa que precisa ser avaliada com bastante carinho, ver se o investimento vale a pena. Se o escritório de advocacia já tiver um determinado porte, onde faz sentido ele aparecer para esses 37 mil executivos, ele precisa se preocupar com a marca dele e não tanto com a geração de negócios, aí vale a pena. Se não, eu recomendaria fazer outros tipos de ação. Infelizmente o tempo acabou. No meu último slide eu vou voltá-lo na tela aqui. Enfim, meu nome é Ricardo Corrêa, o meu e-mail é ricardo@saiteina.com.br, o site da minha empresa é saiteina.com.br, tem aqui também o endereço do meu LinkedIn. Infelizmente o tempo é restrito e eu não consegui responder as perguntas de todos, mas será um grande prazer dar continuidade a essa conversa aí com todos vocês. Obrigado a todos que participaram, obrigado a todos que perguntaram, espero que as perguntas tenham sido respondidas e obrigado também a Aurum pela participação aí no webinar. Um abraço a todos aí e bom final de tarde para vocês.